com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus nessa Glória a Deus. Aleluia. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de 2 Samuel 11. Aí você já vai abrindo e já vai se colocando de pé para ler a palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor? 2 Samuel 11, com o tema: Davi comete adultério com Batseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. No 4. Então, enviou Davi mensageiros que trouxeram ela, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. No 5, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Pode ser sentada no glória a Deus. Aleluia. Quando a gente pensa no nome Davi, quantos aqui já ouviram falar sobre Davi? Glória a Deus. Quando a gente pensa no nome Davi, a gente vai começar a se lembrar daquele menino que muitos desacreditaram, mas que derrubou o gigante, amém? Amém. Mas poucos lembram que aquele menino que começou tão forte na fé, tão firme na fé, também teve o seu momento de fracasso. E nessa noite eu quero falar sobre isso, né? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que está no versículo 1, que diz lá no finalzinho do versículo: Davi ficou em Jerusalém. Quando eu li isso, só me veio na minha cabeça, trazendo para os dias de hoje, no momento em que a gente decide ficar em casa, no momento em que a gente decide deixar os outros guerrearem no nosso lugar, e a gente decide por conta própria ficar em casa com a mente vazia. E é como o povo do mundo fala, né? Mente vazia, oficina do diabo. E é nesse momento que nós decidimos deixar de vir ao culto e ficar em casa, que o inimigo começa a trabalhar. Como assim, Vanessa? É aí que o inimigo vai lhe mostrando no Instagram. Aí que o inimigo vai mandando propostas. Aí é onde você é chamado para sair, para uma festa. Quando você menos espera, você já está afastado do Senhor. É bem assim. Sabe por quê? Porque a gente às vezes brinca com a força do inimigo. A gente acha ser mais forte do que ele. Mas na verdade nós somos fracos. A nossa força só vem de Jesus. E se a gente estiver longe dele, a gente não é nada. Para a gente se afastar do caminho do Senhor é aqui, ó. E assim aconteceu com Davi. Davi era homem de Deus ou não é? Sim. Davi foi exaltado pelo Senhor ou não foi? Sim. Mas isso não impediu ele de cair. Isso não impediu ele de pecar. Então nós não estamos longe do pecado. Nós estamos pertinho. Cabe a nós decidir se nós nos afastamos dele ou se nós continuamos lá, no mesmo lugar. Nós não somos de ferro. Então cabe a nós, a mim e a você, vigiar para que não pecamos. É isso? E voltando ao texto, Davi ali, quando ele decidiu ficar em Jerusalém, a palavra do Senhor vai dizer que ele estava ali no seu palácio, e quando ele sai para passear, olha, não tinha força para ir para a guerra, mas estava em casa, estava com o quê? Com tédio. Aí foi passear. Aí é nessas horas que o inimigo nos dá uma rasteira. E aí ele foi passear. Quando ele está passeando, ele olha e vê uma mulher tomando banho.
uma mulher bonita, uma mulher formosa. E aí, ele podia muito bem ter desviado o olhar e ido para casa. Mas naquele momento, a mente dele estava vazia. E a palavra do Senhor vai dizer que ele é rei. E naquela época, os reis poderiam ter quantas mulheres quisessem. Mas ele queria qual? A que ele não podia. Meu Deus. A mulher casada da pessoa, e o esposo dela estava na guerra lutando a favor dele, e ele estava de olho na mulher dele. Quer dizer, nós estamos dispostos a pecar, nós estamos sujeitos a isso, mas qual caminho nós vamos escolher nessa noite? Será que nós vamos escolher permanecer no caminho que o Senhor nos manda, dizendo, filho, vá para a guerra, vá guerrear, vá para a igreja, vá orar, vá ler a Bíblia? Ou será que nós vamos continuar dando legalidade ao inimigo? Meu Deus. E voltando para o texto, já foi falado aqui, hoje, né? Que tudo que a gente planta, a gente colhe. Não é isso? E Davi achou que ia ficar por isso mesmo. Eu acho que ele pensou dentro dele, eu sou poderoso, eu sou rei, ela não pode falar nada. Mas o Senhor é perfeito em tudo que faz. E ali, aquela mulher engravida. E agora, não tem nem quem botar a culpa que o marido está na guerra. Aí, olha para esse irmão que está do teu lado e diz assim, irmão, mas só que uma mentira sempre leva a outra. Um pecado sempre leva ao outro. Como, Vanessa? Ah, pastor, eu não vou para o culto não hoje, porque eu vou ter que ir para um aniversário. Aí você está lá no aniversário, já errou porque não está vindo para a igreja, está saindo, deixando de fazer algo para Deus, para fazer algo para si mesmo. Quando chegar lá, está tocando a rocha, nem aonde sua carne treme. Olha aí. Meu Deus. Aí chega lá, uma pessoa lhe oferece um copo de cerveja, e não, vai ser só um copinho. Quando você menos espera, você já chegou bêbado em casa e você já voltou a estacar zero de novo. Então, um pecado vai levando ao outro, e ao outro, e ao outro. E assim aconteceu na vida de Davi, né? Aquela mulher ficou grávida, então ele tentou dar o seu famoso jeitinho brasileiro. O que foi que aconteceu, Vanessa? Ele pegou, mandou chamar o esposo dela que estava lá na guerra, mandou ele voltar. Qual era a intenção dele? Não, ele vai voltar, vai chegar em casa, vai dormir com ela, e aí a gente diz que o bebê é dele. Só que tem um porém. Os nossos planos não são os planos de Deus. Ele achou que ia sair impune, mas isso não aconteceu, porque ele voltou, Urias voltou, mas não foi para casa. Ele dormiu na porta, mas não foi para casa. E aí, Vanessa, o que foi que aconteceu? Davi, além de ter pecado, dormindo com a mulher alheia, ainda mandou matar o marido dela para ficar com a esposa dele. Aí a gente fica se perguntando, meu Deus, se a gente já fica chocado, imagine o Senhor como é que não fica. Vendo o servo dele, aquele que o Senhor exaltou, aquele que o Senhor fez rei, tirou de lá, ó, da onde ele era humilhado, da onde ele não valia nada para ninguém. O Senhor exaltou, e hoje ele tinha tudo nas mãos que o Senhor colocou, mas ele resolveu jogar para cima por um momento. Quantas vezes eu e você já nos julgamos Judas por vender o Senhor por algumas moedinhas, e a gente já trocou o Senhor por muito menos? Já trocou o Senhor para ficar em casa dormindo, já trocou o Senhor para ir num aniversário, já trocou o Senhor por um relacionamento. Eu falo porque eu já fiz isso, né? E aqui Davi estava trocando o Senhor, porque ele tinha com o Senhor por um momento. E detalhe, em nenhum momento Davi se preocupou com aquilo que o Senhor achava dele. Sabe com quem ele se preocupou? Porque as pessoas iam achar dele. E hoje em dia está desse jeito mesmo.
Ah, eu vou ali, mas o pastor não pode saber. Meu Deus, os irmãos da igreja não podem saber. Será que a gente está servindo a Jesus mesmo? Será que a gente está servindo aos irmãos da igreja, pastor? Porque aquele que a gente está servindo está vendo tudo, está vendo nossos pecados, está vendo tudo que nós fazemos, que nós pensamos. Verdade, aleluia. Verdade. Mas a gente, em momento algum, às vezes a gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa com o que o pastor bom vai falar quando eu chegar aqui na igreja. Meu Deus, o que é que o pastor bom vai falar, hein? Se ele me vê, eu estava andando de choquinho na rua. E Jesus vendo tudo. Voltando para a palavra. E aí, a palavra do Senhor vai dizer que Davi mandou matar o esposo, né, dela, o seu servo, que estava na guerra. E aí, esse homem morre. E aí a gente vai pular para o 26. 11 e 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o planteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, tornou-se a sua mulher e lhe deu a luz ao seu filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Aí tem um ponto que eu quero tocar aqui, que dói até em mim. Quando a palavra do Senhor diz que aquilo que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor, ou seja, o Senhor se entristeceu com a atitude de Davi. O Senhor ficou irado com aquilo que o servo dele tinha feito. Mas só que a palavra do Senhor não diz que nós temos que ser igual a Ele. Nós temos que ter as atitudes dele. Será que nós temos mesmo as atitudes que o Senhor faria? Será que nós fazemos mesmo o que o Senhor faria? Como assim, Vanessa? Se alguém me fizer mal, será que eu vou lá conversar com ela? Ou será que eu só vou ficar com raiva? Mas porém o Senhor, mesmo entristecido, mesmo com raiva, Ele manda um profeta, chamando Natan, para falar com o servo dele, Davi. Sabe por quê? Porque o Senhor não pode perder nem deixar ninguém para trás. Aleluia! E assim tem que ser o povo do Senhor. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Ah, mas fulano fez isso comigo. É uma alma para o reino dos céus. E o Senhor ama também. Glória a Deus. O Senhor não tem nada a ver com os nossos problemas. O Senhor não tem nada a ver com o que fulano, com o que ciclano fez com você. O que ele plantou, ele vai colher com ele pôs. Assim mesmo. Certa pessoa chegou aqui na igreja dos varões. E aí minha mãe comentou comigo: Vanessa, e aí? Sério isso? Aí ela comentou: eu não acredito que o pastor chamou ele. Aí eu disse: mãe, amém que ele veio. Sabe que eu ia ficar tão feliz se ele aceitasse Jesus de novo? Porque pelo que eu estou sabendo, ele está numa situação tão ruim. E se ele aceitar Jesus e decidir ficar na igreja, eu vou fazer o quê? A igreja não é minha não, é do Senhor. E eu vou ter que aceitar. E eu vou ficar muito feliz, sabe por quê? Vai ser mais uma alma no reino dos céus. Glória a Deus. Quem é que quer ganhar alma no reino dos céus? Quem é que quer que aquele que te fez mal vá para o reino dos céus? Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, Samuel, 2 Samuel 12. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. E o rico, ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como uma filha. No 4, vindo um viajante ao homem rico, não quisesse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse Natan: tão certo como vive o Senhor,
O homem que fez isso deve ser morto. No 6. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. No 7. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu Senhor e as suas mulheres em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria te acrescentado mais. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que mal perante ele, a Urias, o Eteu. Feristes a espada, e a sua mulher tomastes por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apertará a espada jamais da tua casa. Portanto, desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do dia, porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse a Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso, deste motivo, aqui, a blasfêmia os inimigos do Senhor, também o filho que nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Às vezes, nós precisamos levar um saculejo do Senhor para entender que a gente fez errado. Porque muitas das vezes nós fazemos algumas coisas, tomamos atitudes e achamos que vai sair impune. Mas o Senhor ainda tem profeta nessa terra. Glória a Deus. E assim como o Senhor, eu não sei de que lado você está. Eu não sei se você está do lado que pecou e está tentando se redimir mais uma vez, ou se você está do lado do profeta que está ali para entregar aquilo que Deus mandou, sem medo, tendo coragem, né? Mas nessa noite o que eu quero te dizer, aonde eu quero chegar, é que Davi, ele chegou um momento que ele errou, mas quando ele decidiu se arrepender, retornar aonde ele parou e ser mais uma vez uma pessoa transformada em Cristo Jesus, aleluia, o Senhor veio e perdoou de novo pela tua misericórdia, né? E assim nós temos duas lições. Primeiro, se você está cometendo algo, eu não sei porque o Senhor me deu essa palavra, eu disse: Senhor, eu não sou de pregar sobre essas coisas, que eu tenho medo que as coisas também, antes de confrontar vocês, me confrontam. Então eu falei: Senhor, me confirma, Pai. E o culto, meu Deus, toda hora me confirmando o que o pastor falou. Então eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu só quero te dizer que se você chegou aqui pensando em desistir, pensando em olhar para trás, o Senhor manda te dizer nessa noite que não desista. Sabe por quê? Porque se você desistir, vai ser uma pessoa orando no ciclo de oração a menos, vai ser uma voz a menos no coral, vai ser um jovem a menos do grupo, vai ser uma alma a menos do céu. Então o Senhor diz a você nessa noite, assim como o Davi, ele até errou, mas ele decidiu, no momento que o Senhor falou com ele, no momento que o Senhor mandou o profeta para falar com ele entendeu que estava errado, e naquele momento pediu perdão ao Senhor, ele reconheceu o seu erro, e nesse momento você começa a se examinar, aquilo que você está fazendo, que está entristecendo o coração de Deus. Essa é a oportunidade que você tem. O Senhor te dá mais uma chance nessa noite, uma nova chance de recomeçar da onde você parou, uma nova chance de ser
nova criatura em Cristo Jesus, uma nova chance de renovar sua aliança, uma nova chance de ser mais um para se somar na casa de oração Bom Samaritano ou em qualquer outra igreja, mais um para se somar no céu. Aleluia. Que o Senhor, Ele possa te renovar nessa noite. Aleluia. E toda vez que você pensar em desistir, você se lembre que mesmo que você entristeceu o coração do Senhor, Ele nunca pensou em desistir de você. Verdade. Que todos os dias Ele nos dá uma nova chance. Que todos os dias nós pecamos, mas Ele nos renova. Ele nos dá força para continuar. Não é porque nós somos cristãos que nós somos perfeitos, que nós somos certinhos. Mas nessa noite eu quero te dizer que se nós estamos ainda no mundo, nós estamos dispostos a pecar. Então que nessa noite nós venhamos se autoexaminar. Senhor, em que eu estou errando? Porque se você está aqui, irmão, nesse mundo, algo a gente ainda tem para mudar. Aleluia. Verdade, meu Deus. Glória a Deus. Então que nessa noite nós venhamos nos examinar. Que nós venhamos reconhecer, Senhor, eu estou errando nisso. Senhor, eu preciso te buscar mais. Senhor, eu preciso ler mais a tua palavra. Senhor, eu preciso orar mais. Preciso buscar mais. Pai, preciso ter mais compromisso. Pai, eu não quero te trocar que nem Judas por moedas. Eu não quero te trocar pelo trabalho. Eu não quero te trocar, meu Pai, pelo namoro, pelo esposo. Meu Deus. Mas eu quero, Senhor, te colocar como prioridade na minha vida. Aleluia, Senhor. Nós sabemos que é difícil, porque todos nós, a não ser aqueles que já nasceram no berço cristão, já passamos pelo mundo e sabemos o quão é difícil largar aquilo que por dentro, naquele momento, nos traz alegria. Mas eu sou prova viva de que quando eu chegava em casa, a alegria acabava, o vazio entrava e esse vazio nada preenchia. Os vícios não preenchiam. As pessoas que eu conhecia não preenchiam, os amigos. Nada disso, a televisão. Mas somente o vazio que preenche é o Senhor Jesus. Aleluia. E Ele está aqui nessa noite, no nosso meio, te dizendo: filho, eu quero preencher esse vazio que existe dentro de nós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor está te dando uma oportunidade. Aleluia, Senhor. Uma oportunidade nessa noite de dizer: Senhor, eis-me aqui. Pai, eu sei que é difícil largar tudo aquilo que eu acho bom, Senhor, que a minha carne se agrada. Mas o Senhor te diz nessa noite: filho, eu vou te ajudar. Sou eu a tua força. Aleluia. Aleluia. E é nele que nós temos que estar firmados. Porque assim como já foi dito aqui, o noivo vem aí. E nós precisamos estar preparados. Glória a Deus. Nós precisamos estar firmados na rocha. Nós precisamos estar aqui, olha, na presença dele. Então não troque Jesus por um momento. Pelo contrário, faça a presença dele ser todos os momentos da sua vida. Verdade. Ah, mas eu estou no aniversário, leve ele com você. Aleluia. Ah, mas eu estou na casa de um parente, leve a presença do Senhor com você. Seja diferente. Onde você colocar a planta dos seus pés. Jesus, aleluia. Faça a diferença onde assim você mesmo chegar. Aleluia. Santo, poderoso. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Salmo 51. Vou adiantar, certo? O tema é confissão e arrependimento. Aí tem embaixo: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver possuído Betseba. Ou seja, aqui foi aquilo que Davi conversou com o Senhor depois que foi repreendido pelo profeta. Amém? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí eu vou pular para o 11. E não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Você pode até estar chegado aqui meio fraco, mas eu acredito que mesmo fraco a gente fica: Senhor, me ajuda. Que nessa noite você feche seus olhos e que você fale com o Espírito Santo: Senhor, mesmo eu sendo falho pecador, mas que o teu Espírito Santo não se retire de mim, Senhor. Aleluia. Que o teu Espírito Santo não, Pai, saia de dentro de mim, Espírito Santo. Que se eu estiver fraco, Senhor, que o Senhor mande alguém para me ajudar, para me levantar. Oh, Senhor, assim como o Senhor mandou aquele bom samaritano para levantar aquele homem caído, machucado, que o Senhor mande alguém, Senhor, para me levantar nessa noite. Que o Senhor mande alguém, Senhor, para me exaltar, Pai. Que o Senhor mande alguém, Senhor, para me mostrar, Senhor, aquilo que eu não consigo ver. Aleluia. Mas que o teu Espírito Santo, Senhor, não saia de nós. Oh, Pai, nos perdoa por nossas falhas, pelos nossos pecados, Espírito Santo de Deus. Nos perdoa, Senhor, porque muitas das vezes nós somos ingratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te trocamos por tão pouco, mas o Senhor pagou um alto preço por nós mesmo assim. Oh, Senhor, o Senhor já sabia que cada um de nós éramos falhos, éramos pecadores, mas mesmo assim o Senhor decidiu investir na gente. Glória a Deus. O Senhor viu o potencial em nós, Senhor, de sermos pessoas melhores, Verdade. de sermos servos melhores, filhos melhores, esposas melhores, pais melhores, Senhor, líderes melhores, Espírito Santo. O Senhor viu o potencial na gente. Então que nessa noite, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar de tudo aquilo que nós temos feito, Senhor. Verdade. E que a partir de hoje nós venhamos sair daqui transformados, renovados, que nós venhamos sair daqui novas criaturas, Senhor. Não só aqueles que estão aqui, Espírito Santo, mas aqueles que também estão escutando da tua casa, Senhor. Verdade. Porque eu sei que a palavra do Senhor ela vai e não voltar vazia. Eu sei, Senhor, que o Senhor não me deu essa palavra em vão, que o Senhor tinha alguém para falar, que o Senhor tinha uma alma para salvar, Senhor, que tinha alguém que precisava se arrepender, Senhor, até mesmo se fosse só eu. Porque eu me arrependo, Senhor, nessa noite, de tudo que eu fiz, que eu faço, Senhor, que não te agrada. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, pela tua bondade. Obrigado. E pela tua misericórdia, Pai. E obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade de pregar a tua palavra, Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.